Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os prismas, tá? Ou um prisma, no caso aqui no singular. Bom, qual é a característica, né, de uma figura ou de um sólido ser classificado como um prisma? Então, como vocês podem perceber aqui, nós temos três exemplos de prismas, né? E uma característica delas é que a tampa de cima é igual à tampa de baixo, né? Em grosso modo falando. Então essa é uma das características, né? Ou seja, o prisma ele apresenta uma base inferior e uma base superior, sendo que essas duas bases possuem mesma forma e mesmo tamanho. Então, se eu pegar e achatar esse sólido aqui, né, juntar essa base superior e a base inferior, elas vão ficar todas numa mesma medida, tá ok? Então, isso aqui é a classificação de um prisma, né, desse sólido aqui. Bom, e aí o que acontece? Existe também algumas subclassificações. Então, um prisma, se você pegar aqui a base, ela é formada pela junção aqui dessas linhas. Essa junção, esse canto vivo aqui, né, a gente pode falar, nós chamamos de vértice. E essas linhas que percorrem a figura, nós chamamos ela de aresta, tá? Então aqui, ó, essas linhas aqui de cima, nós chamamos que são arestas da base. O que está embaixo aqui, que está em paralelo a bases, nós chamamos de arestas da face. E, obviamente, o corpo, né? A parte que você toca aqui, nós chamamos de face. Então, se você pegar um dado, por exemplo, você vai ver que ele possui 6 faces, tá certo? Nesse caso aqui, nós temos um prisma de base quadrangular e ela tem aqui a base superior e a base inferior. E as faces retangulares, tá? Que formam esse prisma aqui. Aqui nós temos, como foi o nosso primeiro estudo de caso, um prisma triangular, base triangular, tá certo? Então, ó, a base de cima é igual à base de baixo, ou a tampa de cima se encaixa na tampa de baixo. E aqui, um prisma de base pentagonal, porque ele tem um lado, dois lados, três lados, quatro lados e 5 lados, tá ok? Nesse caso aqui, nós vamos estudar agora um prisma de base quadricular, tá certo? Então, a base dela, no meu caso aqui, eu coloquei como 2, tá? A altura desse prisma é de 4 e, obviamente, ela possui aqui 4 lados, a minha base. Então, por isso que ela é uma base quadricular. Bom, a característica de ser prisma, como eu falei antes, a base de cima tem que ser paralela à base de baixo. Tá? Então, as dimensões dessa base superior tem que ser igual às dimensões da base inferior. Existe uma outra maneira da gente demonstrar, né, as faces dela, que é através da planificação da figura. Então, imagine que eu tenho aqui o meu cubo, né, meu prisma, desculpa, e eu vou desenrolar ela, desdobrar ela. Então, o que acontece? Eu vou ter isso daqui. Tá? Então, no caso aqui, acontece, ó, eu tenho uma, duas, três, 4 faces laterais e mais as duas faces da base, base inferior e a base superior. Então, quais são as dimensões aqui? A base, ela é um quadrado, tá? Então, se um lado tem 2, no caso aqui, o lado tem 2, então os outros lados também tem 2. A face lateral, ela tem uma altura, no caso aqui eu selecionei 4, a altura é 4, e a aresta, né, da face
superior e inferior é a mesma do que? Da base, tá certo? Porque senão ela não consegue se encaixar. Ó. Essa aresta aqui tem que ser igual a essa aresta aqui. Então, nós temos a altura de 4 e a aresta da face é de 2, tá ok? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces que formam esse prisma. Bom, então vamos começar a fazer o cálculo, né, da área deste prisma aqui. Então, como que a gente viu antes, esse prisma tem uma base quadrada, ou seja, se esta aresta aqui da base vale 2, todas as outras arestas que envolvem a base de baixo ou a base de cima têm um valor igual a 2. A altura, ou seja, essa aresta da face que sustenta as duas bases, ela tem uma altura de 4. Então, aqui tem 4 e assim por diante. Se a gente for planificar esse sólido, né, esse prisma, a gente vai ter isso daqui. Portanto, se eu tenho 2 aqui, aqui também vai ser 2. A altura vai ser 4. Então, aqui também vai ser 4, 4, 4 e 4. Aí vai ser igual para todas. E essa aresta aqui de cima e de baixo é o que envolve, né, a face da base e da base superior e base inferior. Que ela também vai ter o quê? O valor de 2. 2, 2. 2, 2, 2 e 2. Então, como que a gente vai calcular aí a área do prisma? A área do prisma vai ser igual a 2 vezes a área da base, as faces da base, mais 4 vezes a área das faces laterais. Por que isso? Eu preciso saber qual que é o valor dessa área, que vai ser a mesma da área de cima. Então, vai ser 2 vezes a área de uma das bases que eu encontrar. Mais o que? Essas 4 áreas aqui. Que é o que? Largura vezes altura, né? O lado vezes lado. Como são 4, eu vou multiplicar o valor de 4 por uma dessas áreas aqui. Se eu saber o valor de uma das áreas, eu sei qual vai ser o valor, consequentemente, das 4 restantes, porque elas são da mesma medida. Então, vamos calcular por parte. Área da base. Que vai ser o que? Lado vezes lado. Que vai ser igual a 2 vezes 2, unidade ao quadrado. Então, vai ser 4 unidades ao quadrado. Podia ser centímetro quadrado, milímetro quadrado, ou seja, qual for. A área da face lateral vai ser o quê? Também lado vezes lado. Então, qual é a área da face lateral? Ó, são essas 4 pedaços aqui. Então, vai ser 4 multiplicado por 2, porque a área é lado vezes lado. Então, vai ser 4 vezes 2 unidades ao quadrado, que vai dar o quê? 4 vezes 2, 8 unidades ao quadrado. Ou seja, essa face vale 4 unidades, tem 4 ao quadrado, 4 unidades ao quadrado, e uma dessas faces laterais vale 8 unidades ao quadrado. Só que eu tenho, por exemplo, tenho 2 faces de base, base superior e base inferior. Então, a área do prisma vai ser igual a 2 vezes a área da base, como eu coloquei lá em cima, mais 4 vezes a área face lateral. Então, a área do prisma vai ser igual a 2 vezes a área da base. A área da base a gente viu que é 4. Então, 2 vezes 4. Vamos separando aqui. Primeiro, multiplicação e divisão, né? E 4 vezes a área da face lateral, que a gente viu que deu quanto? 8. Então, a área do prisma
vai ser igual, 2 vezes 4 vai dar 8, então primeiros parênteses ou multiplicação, 8 vezes 4, 32. Então, a área total desse prisma vai ser de 40 unidades ao quadrado, pessoal. Essa aqui vai ser a nossa área total desse prisma aí, beleza? Bom, então vamos calcular agora, para finalizar, o volume deste prisma aí. Então, pessoal, o que é o volume? O volume a gente calcula sempre de um sólido, né? É sempre a área da base vezes a altura de um objeto. Então, o volume vai ser sempre a área da base vezes a altura. Tá ok? Então tá. Então, o que a gente precisa saber primeiramente aqui? A área da base. Já calculamos, né? No exemplo anterior. Deixa eu apagar aqui. Vou colocar de novo. Então, a área da base. A área da base é lado vezes lado. Ou seja, é esse lado vezes esse outro lado. Já que aqui é um quadrado, todas as dimensões dessa base aqui, seja aqui de inferior ou a base superior, as quatro arestas, tá, possuem a mesma medida. Então, a área da base vai ser 2 vezes 2, ou lado ao quadrado, né? Que vai ser igual a 4 unidades ao quadrado. E a altura, que ela é representada pela letra H, ela vale também quanto? A altura está aqui, ó, expressa que a altura é 4, ou seja, a aresta que sustenta as bases tem altura igual a 4. Então, o volume vai ser igual a área de base vezes a altura, que vai ser igual a 4 vezes 4, que vai ser igual a 16 unidades, só que não ao quadrado. Agora vai ser ao cubo. Tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido aí. Um abraço.